Hoje, 10 de outubro de 2023, vamos fazer um experimento de plantio de milho e feijão pregando o gel de hidrocilo germe. Então, para isso, nós vamos usar esses vasos com visores transparentes para possibilitar o acompanhamento do desenvolvimento da raiz e das partes da aérea, das sementes, nessas duas condições. Uma condição vai ter o gel de hidrocilo germe e na outra somente a terra. Como pode ser visto, o solo está bem seco e o propósito da demonstração é exatamente mostrar a viabilidade do hidrocilo germe no plantio de grãos em solo completamente seco, como esses da demonstração. Aqui está o gel de hidrocilo germe a 7 gramas por litro que nós vamos usar. Então vamos fazer uma camada dele sobre o solo, para a gente colocar as sementes. Então vamos colocar, como estamos fazendo aqui, uma camada de mais ou menos aí uns 2 centímetros. Não precisa mais do que isso. Então a gente está uniformizando a superfície do gel. Então aqui já temos outro que já está pronto. Então nesse nós vamos colocar o milho e aqui o feijão. E esse aqui será o testemunho das sementes colocadas somente no solo seco, sem gel. Tá? Então isso que vai ser o experimento. Vamos colocar a semente agora. Então aqui estão as sementes que nós vamos fazer a adição sobre a camada do hidrocilo germe e verificarmos o desenvolvimento delas ao longo das semanas. Vamos ter que colocar elas bem rente ao visor para que possamos acompanhar o processo de germinação delas. E aqui vamos fazer o mesmo no vaso que não tem a camada do hidrocilo germe. Aqui fazemos a mesma coisa, colocamos as sementes do feijão bem rente à parede do visor, porque o propósito é exatamente esse. O hidrocilo germe é o único gel que existe no mercado que é amigável com a semente. A semente pode ficar em contato diretamente com ele e ele favorece a germinação, que contém macro e micronutrientes, além da umidade. Aí. Então as sementes estão semeadas, tanto dos feijões, 5 de cada, e do milho. Agora nós iremos fazer a cobertura das sementes com uma camada de solo de mais ou menos 2 ou 3 centímetros. Vou fazer lentamente para não tirar as sementes do lugar. E de modo que as sementes também fiquem bem visíveis no visor de acrílico. Tá bom. Aí vamos acertar aqui a terra, simulando como se fosse a semente plantada no campo mesmo, né? Porque a semente é colocada no solo e não pode ser uma camada de solo muito espessa, tá? Então aqui está perfeito, tá? Então temos as sementes, a camada de solo, a camada de gel e uma camada de terra abaixo. Então aqui vai ser suficiente para nós acompanharmos o desenvolvimento dessas plantas. Vamos fazer o mesmo agora com as outras, fazendo a camada de solo
sobre a semente, lembrando que aqui não tem a camada de hidrocílio germe. Colocando, então, as sementes estão recobertas. Okay. E vamos fazer o mesmo com o feijão, colocando a camada de solo sobre os feijões. Agora já está suficiente, agora é só a gente fazer distribuir. Acertar a superfície. Colocando agora no último vasinho, recobrindo os feijões. Agora acertando a superfície. Está montado o experimento. Já está finalizado a demonstração. Podemos observar aqui os milhos na camada do gel. Eis aqui os milhos na camada de solo. Aqui já temos os feijões também que está na camada. E vamos deixar agora que as sementes façam o seu trabalho. E vamos comparando aqui na medida possível, toda semana, para ver o desenvolvimento das plantas. Hoje, 16 de outubro de 2023, estamos mostrando aqui como está indo o resultado de germinação das sementes do milho e do feijão, usando esses vasos com visor transparente. O visor transparente facilita para a gente acompanhar o crescimento das raízes da planta. Lembrando que o milho, tanto o milho quanto o feijão, algumas sementes foram colocadas sobre a camada do hidrocílio germe recoberta com terra, enquanto que outras duas amostras foram simplesmente colocadas as sementes sobre a terra, tudo em solo seco. Então, em umas semanas podemos observar que o milho já começou o processo de germinação na camada do gel do hidrocílio germe. Então já temos várias sementes aqui germinadas, enquanto que aquelas que foram colocadas aqui só no solo estão intactas, sem germinar. Mesma coisa o feijão. O feijão, as raízes estão bem desenvolvidas já em uma semana. Já temos partes aéreas e está bem avançado o processo de germinação. Enquanto que aqui, que simplesmente foi colocado na terra, sem o gel, as sementes estão do mesmo jeito, como umas semanas atrás. Vamos acompanhando o desenvolvimento das sementes nesse experimento. Hoje é dia 23 de outubro de 2023. Aqui estão o resultado da semeadura do milho e do feijão nesses vasos aqui com os visores transparentes de acrílico, para a gente verificar o processo de germinação e enraizamento. Então podemos ver que nesse período a terra está, a superfície está bem seca, mas a camada de gel está aqui e o milho está bem enraizado
Está desenvolvendo bastante raiz na camada do Docilo germe e as raízes estão aprofundando bem aqui no solo. Agora as caixas onde a gente colocou o Docilo germe, as sementes do milho estão intactas, bem germinadas. Então, para ver, faz mais de 15 dias, esse resultado espetacular é porque o milho está realmente retirando a umidade e nutrientes do gel do Docilo germe para provocar a sua germinação. Agora o feijão a mesma coisa. Esse feijão aqui já está, olha que beleza que está o enraizamento. As raízes cresceram bastante, até inclusive o gel já está até secando, porque o feijão absorveu toda a umidade no gel. O enraizamento está ótimo. E aqui na outra caixa, que o feijão está no solo seco, as sementes estão do mesmo jeito de quando foram plantadas, bem diferente daqui. O solo está bem seco aqui na superfície, mas a gente pode observar a presença do gel. Vamos chegar aqui até o ponto de murcha para a gente começar a fazer a rega, para ver quantos dias que ele vai suportar. Continuando aqui o experimento de plantio das sementes do milho, do feijão, nesses vasos com visor transparente, para acompanharmos o desenvolvimento da planta. Então faz 20 dias que nós fizemos o plantio e aqui está o milho desenvolvendo bem, sendo que a única água que foi fornecida para ele nesse período foi a água contida no gel do Docilo germe. O solo da superfície está bem seco, como podemos verificar, mas mesmo assim tem algumas plantinhas que estão desenvolvendo a umidade, está bem enraizado, então é um ótimo resultado. Aqui a caixa testemunho, as sementes estão intactas, porque não foi colocado água e o solo está muito seco, então não germinaram. Aqui o feijão, mesma coisa. Aqui o enraizamento do feijão está muito bom, está desenvolvendo bem, a superfície está com a terra bem seca e a umidade propiciada pelo Docilo germe está germinando até outras plantinhas, outros matinhos aqui dentro na superfície. Aqui é o testemunho. O testemunho mostra que as sementes estão intactas e não germinaram. Então nesse período de tempo aqui está com 20 dias, praticamente 3 semanas sem receber água nenhuma, somente a do Docilo germe, tanto o milho e o feijão desenvolveram bem. Vamos observar como é que está a umidade aqui na caixa do milho. Estamos vendo que tem bastante umidade ainda, né? Que ele é suficiente, não precisa regar esse milho. Ele pode aguentar mais uma semana aí sem água. Então tá ótimo. Então agora vamos aqui no feijão. Aqui no feijão, o teor de umidade tem menos, né? Deve ter transpirado mais. Mas ainda tem um pouco de umidade residual ainda, porque o ponteiro do higrômetro ainda está mexendo ainda. Acho que talvez mais uma semana a gente já começa a regar ele, porque por enquanto não chegou no ponto de murcha. Mas muito bem, indo muito bem o experimento aí. Continuando aqui a demonstração dos resultados do teste de germinação da semente do feijão e do milho no solo seco. Hoje praticamente faz um mês que iniciamos esse experimento de germinação nas caixas com os visores transparentes para a gente acompanhar o desenvolvimento do enraizamento da planta. Então semeamos as sementes no solo completamente seco, fizemos a camada do Docilo germe, colocamos a semente por cima para verificar o processo de germinação. Então aqui temos o milho já está mais ou menos com meio metro de altura, com enraizamento espetacular, as raízes já estão saindo até
para fora do vaso. Aqui a terra por cima está completamente seca. Então, praticamente nesse período de toda a umidade que esse milho recebeu foi a umidade presente na camada do Cílio germe. Aqui está a semente testemunhos dos milhos que estão no solo seco. Como não teve água nesse processo, elas não germinaram. Mesma coisa o feijão. O feijão está com excelente enraizamento. O feijão, como apresentou ponto de murcha na semana passada, nós colocamos um pouco. Mas essa água que foi colocada, já podemos observar que reentumeceu o gel. Então ele vai aguentar aqui mais uns dias nessa condição, sem receber água e desenvolvendo. Aqui está o testemunho do feijão, mesma coisa. Podemos ver a semente no solo. Sem água não houve germinação nenhuma, né? Então é importante frisar que esse experimento comprova que as raízes da planta, tanto do milho e feijão, elas extraíram toda a umidade proveniente do gel. Então esse gel que tem a capacidade realmente de nutrir as raízes com a umidade e favorecer o crescimento da planta. O milho já está aqui na sexta folha, o feijão já está desenvolvendo muito bem nesse período. Então foi um ótimo resultado esse teste de germinação de sementes do Idocilo germe no solo seco, provando que ele é uma alternativa muito importante para a agricultura.